Muito bem, valendo, gravando. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula síncrona remota de Sistemas Estruturais 1. Eu sou o professor Cleverton Costa, sou mestre em estruturas de fundações, engenheiro calculista de carreira, e começamos aqui nossa primeira aula. Eu preciso... deixa eu só... Tá dando um eco no som aqui. Muito bem, acabou o eco. Nós teremos 4 aulas dispostas quinzenalmente para a gente trabalhar todo o sistema, toda a parte de sistemas estruturais 1. Essa matéria, ela visa dar subsídios para vocês, alunos da arquitetura, enquanto projetistas de edificações ou qualquer intervenção que haja necessidade de atenção à estrutura, né? Então, ela é uma matéria que vai versar totalmente a respeito de estruturas. E a estrutura mais utilizada, disparado, né, no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, é o concreto armado. Sou capaz de dizer que 90% a 95% das construções mundiais são pautadas no concreto armado. Em algum momento você vai ter algum elemento de concreto, tá? Bem, se vocês perceberam aí, eu dei uma olhadinha, abriu para vocês as primeiras 2 semanas, né? Primeira e segunda semana. E nessas semanas, a gente fala sobre pré-lançamento e características de concreto e aço. Tá, de maneira bem breve, eu vou falar sobre algumas dessas características, né? Concreto armado, gente, ele tem não é à toa que ele é tão usado, porque ele tem uma série de vantagens em detrimento dos outros métodos estruturais. Por exemplo, ele é moldável. Outro exemplo, ele é amplamente difundida a sua técnica. O que eu estou querendo dizer? Entre você escolher, por exemplo, uma edificação de madeira, né? Não estou julgando a beleza do elemento, né? Eu acho que é incomparável uma edificação de madeira com uma edificação de concreto. Mas eu estou julgando, sim, a estrutura e o custo da estrutura. Se você for comparar uma estrutura de madeira e os profissionais que envolvem o trabalho para fazer essa estrutura de madeira e a estrutura de concreto, e os profissionais que envolvem para fazer essa estrutura de concreto, não resta dúvida de que o custo dessa mão de obra, infelizmente, não é felizmente, né? O Brasil, na minha opinião, as coisas deveriam ser melhores, a renda deveria ser melhor distribuída, e claro, né, ser melhor distribuída para todas as classes, mas o fato é que um carpinteiro, um especialista em estrutura de madeira, ele vai ganhar mais do que um pedreiro, em que vai fazer aí toda a sua alvenaria, toda essa estrutura em concreto armado. Outro motivo, eu já falei, que é a alvenaria, né? O casamento do concreto, a aderência do concreto com a alvenaria, permite que a gente faça paredes utilizando cerâmica, né? O tijolo baiano, né? O tijolo de furos, em que nós temos três espessuras padrões, a saber, né? Nós temos o tijolo de 9 por 19 por 29, ou seja, ele tem 9 centímetros de largura. Nós temos de 11,5 por 19 por 29, ou seja, ele tem 11,5 de largura. E na obra a gente costuma-se falar de 12, tá? Mas na BNT ele tem 11,5. E temos o tijolo de 14 por 19 por 29, que ele tem 14 centímetros de largura. Há algumas olarias, né? Algumas cerâmicas, na verdade olarias, né? Que produzem tijolos com espessuras, larguras, melhor dizendo, diferentes dessas padrões. Mas no mercado convencional você vai utilizar essas espessuras padrões. E por que eu já estou citando a alvenaria? Primeiro, porque eu estou fazendo, né, um casamento aqui com o concreto armado e como a ligação entre os dois elementos é muito bem feita. Outro ponto é que a largura da alvenaria dita a espessura dos elementos de concreto. Pensem o seguinte, olhem, eu não sei qual período que vocês estão, então qual é a proximidade de vocês com o projeto com obras. Espero
que todos vocês já tenham desenvolvido algum projeto arquitetônico, que já tenham pensado na concepção de algum projeto arquitetônico, e que a partir do momento que você começa a criar, automaticamente o seu senso, a sua curiosidade desperta, seu senso lúdico a respeito dos projetos começa a aflorar, então você começa a olhar ao redor e perceber o espaço em que você está ocupando e a arquitetura do espaço e a estrutura do espaço, né? Então, você há de convir, se você olhar nas casas de vocês aí, onde vocês perceberam, que na maioria das vezes você não enxerga os pilares, né? Pilares são elementos dispostos na vertical, né? Cujo esforço preponderante é a compressão, né? É o que segura o peso, é o que transfere o peso das vigas para a fundação. Então, na maioria das vezes você não vê esses elementos estruturais, você não vê a maioria das vigas, você vê só vigas quando a gente tem pavimentos não simétricos, e aí a gente vai falar na aula 2 a respeito disso. Mas, enfim, quando esses elementos são embutidos, a espessura limite desses elementos é a espessura do tijolo. Então, a concepção estrutural, o cálculo estrutural, que é um dos projetos complementares, né, é o mais complexo dos projetos complementares, sem sombra de dúvida, ele nasce no projeto arquitetônico, mesmo que o arquiteto não saiba, o que está totalmente incorreto, né? O arquiteto tem que ter plena noção disso. Por quê? Porque quando você, e eu falei no começo, minha formação, gente, é engenharia civil, eu sou mestre em engenharia, em estruturas, então, assim, meu ramo é engenharia, mas eu já tive escritório de projeto, né? Então, eu tive arquitetos trabalhando conosco lá para o escritório, em parceria, então, eu sei bem como funciona isso, já tem uma janelinha aí, uma estradinha aí razoável para falar para vocês. Então, veja bem, quando você... Deixa eu ver o limite do quadro. Aqui. Quando você faz um projeto arquitetônico, além da série de estudos que você tem que fazer, né, do quadro de necessidades, das leis municipais, né, da área máxima a ser utilizada, do número de lados que você pode ocupar, do recuo, da testada, do pé direito máximo, da inclinação, da acessibilidade, da diferença de nível, da altura das escadas, largura de escada, tamanho de patamar, necessidade de patamar, ventilação cruzada, necessidade de prisma de ventilação, aonde estão as aberturas. Então, assim, o projeto arquitetônico é muito complexo. É muito complexo. Mas, além disso, além de tudo isso, que aí eu não serei, né, eu que vou entrar nessa seara, os professores arquitetos de vocês vão falar melhor a respeito disso, um dos desmembramentos desse cara é a chamada materialização. O que vem a ser a materialização? Ora, quando você faz um projeto, ele tem que ser factível. Então, para que você diga ao cliente, para o construtor, para o engenheiro, para quem for, que esse projeto é factível, automaticamente você tem que ter a solução desse projeto. Como é que vai ser factível? Quais são os materiais que vão ser utilizados? Por isso, materialização. Ah, não, essa construção é uma construção para ser feita em concreto armado, com esquadrias de alumínio, com laje em concreto armado pré-fabricada ou laje maciça, para evitar um cinturão, né? Quando a gente vai falando de laje, a gente vai falar sobre isso, para diminuir o número de vigas e fazer uma cinturação diafragma horizontal. Ou, não, essa construção é para trabalhar com estrutura metálica, para que ela seja mais rápida, nossos fechamentos vão ser de steel frame, de steel frame, não, steel frame é a estrutura, ou nossa estrutura vai ser de steel frame, nosso fechamento vai ser painéis de gesso acartonado, enfim, a materialização cabe ao arquiteto.
Não tenha sombra de dúvidas que ela cabe ao arquiteto. Então, começa aí onde eu estou falando, que nasce daí a necessidade do conhecimento, porque vocês começam a ditar invariavelmente a estrutura. Certo? Muito bem. Então, falamos sobre a materialização. Na maioria das vezes, as estruturas, elas são mistas. Como assim mistas? Você não tem uma construção, ou raramente você tem uma construção, na qual a estrutura toda dela vem de um material só. Por exemplo, algumas obras do Paulo Mendes da Rocha, em que as paredes são estruturais de concreto, o piso é um piso de laje maciça de concreto e a cobertura é laje impermeabilizada de concreto. E a fundação de concreto armado. Então, nós estamos falando que a construção toda é pautada os seus fechamentos e as suas estruturas, que elas são, né, híbridas, ali tem hora que ela serve como estrutura, tem hora que ela serve como fechamento. Aliás, tem hora não, elas servem nos dois momentos como fechamento e como estrutura, são de um material só. Mas nas casas convencionais você tem, na maioria das vezes, pilar, viga e laje com concreto armado, telhado com madeira ou com estrutura metálica, fechamento com alvenaria, né, que é a utilização de cerâmica, esquadrias de alumínio, e assim, então, estão vendo que são várias tecnologias que são colocadas juntas. Meu foco aqui é na estrutural, mas sempre pensar nessa ideia do sistema misto. E o objetivo dessa matéria lá no final é dar subsídios para vocês para fazer um pré-dimensionamento de uma estrutura. Para quê? Para você ver se aquilo funciona. Não adianta você fazer um projeto arquitetônico para ser engavetado, né? Se for para ser engavetado, é melhor não fazer. Às vezes, quando eu era recém-formado, eu não me chateava com fazer um trabalho, fazer um projeto, e esse projeto nunca sair da gaveta, né? Eu fiz uma academia uma vez muito grande, espetaculosa, e ela nunca saiu da gaveta, né? Eu fiz um condomínio para estudantes, né? Um condomínio de flats, né? Fiz um projeto estrutural maravilhoso, econômico, em balanço, né? Dando soluções em balancinho para não parecia balanço, mas eu escondia a estrutura em balanço para economizar. E aí eu me preocupava só com o dinheiro, né? O dinheiro está entrando, estava apertado, estudante, né? Recém-formado, precisava de dinheiro. O dinheiro estava entrando, estava ok. Agora, depois de algum tempo, você começa a ficar chateado se você só fizer o projeto e esse projeto não for construído. Entenderam? A satisfação profissional passa por ver aquilo, né, sendo executado, aquilo sendo pronto. Sair do papel é muito importante. Então, vocês vocês são parte de um processo na qual viabiliza ou inviabiliza um projeto. Gente, a não ser que você esteja fazendo um projeto para um milionário, uma pessoa que tenha condição e não tenha pudor no gasto do dinheiro, ou os limites, né, do pudor são bem maiores do que da população comum, da classe média, mesmo da classe média alta, né? Você sempre vai ser indagado com relação a custo. As pessoas estão sempre ligadas em relação a custo. Então, o projeto arquitetônico, se ele não tiver esse bom senso do custo da estrutura e não tiver um bom senso do custo, inclusive das coisas que vão além da estrutura, que são acabamentos, né? Louças e metais, esquadrias, iluminação. Se você não tiver um controle a respeito disso, você inviabiliza totalmente um projeto. Vocês devem saber disso. E aí, dentro desse rol de viabilização e inviabilização, está aqui também os sistemas estruturais. Por quê? O que eu estou querendo dizer? Tá vendo? Vocês estão vendo que eu estou fazendo um prólogo aqui, né? Antes de entrar propriamente dito no nosso cálculo da aula de hoje, que nós vamos falar sobre carregamentos, tá? Pensem vocês, MASP.
Todos vocês devem saber o que é um MASP, se não sabem, está na hora de acabar a aula e pesquisar MASP, pesquisar a Lina Bobardi, né, pesquisar Paulo Mendes da Rocha e começar já a ver algumas referências em arquitetura no Brasil, que não só o Niemeyer. Mas tudo bem. Olha o MASP. O MASP é maravilhoso. O MASP é espetacular. Mas você não pode propor um MASP para qualquer caso. Você não pode propor, é o que eu estou querendo dizer, você não pode propor um vão de 15 metros de laje livre para uma construção que ela vai ser uma construção R1 de porte médio, em que o CUB dela hoje deve estar aí seus 3.200, R$3.000 o metro quadrado. Não vai conseguir, não vai dar certo. A pessoa não vai conseguir comprar, tá? Executar, na verdade. Não vai sair do papel. E aí não tem nada a ver com essa aula, mas eu citei agora esse exemplo, não tinha nada preparado, e é um estudo que eu ando fazendo, eu sou funcionário público também, eu sou engenheiro da prefeitura, e um dos da minha parte é ser fiscal de obras, né, e gestor de projetos, né, e orçamento, tá? E aí, quando a gente vai fazer quando eu vou fazer um estudo prévio para ver, por exemplo, moradia, nós estamos lançando um projeto lá no interior de São Paulo, de moradias populares, tá? Casas populares, que a Caixa tem alguns parâmetros, são muito interessantes, depois vocês procurarem, né? Por exemplo, tamanho de guarda-roupa, né? Profundidade de 50, comprimento de 1,60, largura de cama 1,40 por 1,90, mesa de cabeceira de 50 por 50, largura mínima de uma cozinha de 1,60 m. Além da disposição dos mobiliários, que a gente tem que estudar, né, tem o custo final. Por exemplo, nós estamos falando de moradias populares, cujo custo lá seja de R$130 mil. E aí, isso serve demais para vocês. Como é que você, numa demanda dessa, avaliaria quantos metros quadrados, então, você pode dispor de construção para que você tenha o limite de R$130 mil? Alguém sabe? Como é que você ia fazer isso? Existem alguns métodos, né? Se você está falando de construções no ramo privado, em que notas fiscais de prestação de serviço são, a exigência é menor, né? Isso é menos controlado, em que você não precisa de deveria ter, mas a gente sabe que na prática você não tem um rigor com relação à contratação, né, de funcionários todos estarem contratados, fichados com seguro, recebendo fundo de garantia. A gente sabe como funciona. Então, uma das maneiras é você conhecer alguém que constrói e ter noção de quanto está um metro quadrado real. Mas a outra maneira, quando você não tem esse acesso e quando você está fazendo esse estudo para um órgão público, para licitação, né, em que o preço é o mesmo preço praticado de mercado, mas em cima dele você tem que computar o BDI, né, porque são as despesas e benefícios diretos, que são os registros obrigatórios, né, os encargos obrigatórios, emissão de nota fiscal para tudo que faz, né, compra com nota fiscal, então isso onera, obviamente, né. Uma das maneiras de você fazer esse orçamento é buscando as tabelas do Sinduscom. E as tabelas do Sinduscom, elas são tabelas dadas por estado. Então, você, agora, né, estou em Minas. Se você vai fazer algo em Minas, Sinduscom MG, a cidade, né, no qual eu sou servidor. Atravessando aqui a fronteira aqui com o estado de São Paulo. No estado de São Paulo, Sinduscom SP, Sinduscom Goiás, Sinduscom Santa Catarina, onde vocês estiverem. Então, aqui é uma boa noção. Você dá uma pesquisada depois, o que é um imóvel, uma edificação R1, o que é um R2, o que é um R8, o que é um R16, né? Para saber se está verticalizando, se está horizontalizando, e qual é o padrão dessa construção. Então, você determina daí quantos metros quadrados você pode fazer de construção. Tendo a metragem quadrada, se for casa popular, tendo as condições mínimas de aprovação da Caixa Econômica Federal,
que são essas larguras que eu acabei de falar, altura de pé direito, tamanhos dos mobiliários e quantos e quais tem que ter em cada um dos cômodos. Por exemplo, tamanho de porta, vocês vão estudar isso também. Tamanho de porta. Num projeto arquitetônico básico, tamanho de porta você vai trabalhar, se você não for um imóvel público em que você tenha que atender a requisitos de acessibilidade, você não tem nada que te impeça de colocar uma porta de 60 centímetros de vão livre entre batentes no banheiro. Não tem nada que te impeça de colocar uma porta num corredor de área íntima, por exemplo, de 70 centímetros. É até o mais comum. Mas se você tiver nesse programa de habitação da Caixa, por exemplo, para baixa renda, em casas populares, em que, via de regra, vocês podem ser contratados para fazer, você tem as portas, todas elas com exigência de porta mínima de 80 centímetros. Por quê? Porque atende, em partes, a NBR 9050, que é de acessibilidade. Então, nós temos duas normas que vocês têm como arquitetos. Vocês têm que ter elas, assim, já vão baixando aí, é um conselho valiosíssimo. NBR 15575 são requisitos para edificações. NBR 15575, e aí ela tem 5 partes. A parte 1 refere-se à arquitetura, a parte 2 refere-se à estrutura. Eu não lembro de cor as demais, mas recomendo vocês a baixar todas, tá? Porque tem vedações, tem telhado. Ah, mas eu não vou fazer o projeto de vedação, de impermeabilização, mas, gente, o arquiteto, ele tem a atribuição de fiscalizar a obra. Uma vez que você tem a atribuição de ser o responsável por aquela construção, de ser o responsável pela segurança daquela obra, tanto dos funcionários, como das pessoas que forem habitar aquele ambiente, seja uma moradia ou seja um prédio comercial. A responsabilidade é sua. Então, você tem que conhecer, sim, sistemas de impermeabilização, você tem que conhecer, sim, sistemas de drenagem, você tem que conhecer, sim, sistemas como se percola a água, por isso que vocês fazem mecânica dos solos comigo, paralelamente, junto com a engenharia. Vocês têm que conhecer como é que o solo se comporta mediante a percolação de água e como isso vai refletir na estabilidade global da edificação, que é o que nós estamos falando aqui, que é o que nós vamos entrar aqui nas próximas aulas. Então, isso tudo é incumbência de vocês também. No dia que o CAL retirar essa atribuição do arquiteto, aí tudo bem. Aí a gente passa a ser obsoleto, ou seja, eu vou melhorar o termo, passa a ser opcional o estudo de vocês com relação a essas disciplinas. Então, valioso conselho novamente, baixe a NBR 15575 para vocês já começarem a ler esse tipo de coisa. Não esperem chegar no 10º período de arquitetura para começar a correr atrás das normas. Não espere chegar no 10º período de arquitetura para saber quais são as documentações necessárias, por exemplo, para você liberar uma edificação para efetivamente, e dentro da lei, obviamente, ter habitação, né? Tirar alvará de construção, depois o habite-se, depois CND da Receita Federal, depois a verbação em cartório. Quais são as documentações necessárias nas prefeituras às quais você acha que está aí seu raio de atuação? Não esperem, não. Já comecem agora. E aí a outra NBR é a 9050, né? Essa daqui é a de acessibilidade, né? Qual é a inclinação máxima de rampas, né? Para garagem, para cadeirante. Quais são os desníveis máximos entre um cômodo e outro, né? Porque vocês sabem que o banheiro, normalmente, o banheiro tem um nível, o nível dele é diferente do nível do resto dos cômodos, e o resto dos cômodos são mais altos do que o nível externo, e a calçada no entorno da casa é mais alta do que o nível do gramado. Então, a casa tem vários níveis, então você também tem que estudar esses níveis. Fechou? Dica aqui de ouro para vocês. Muito bem. Então, voltando, né, eu fiz aqui eu expandi a discussão para assuntos que são correlatos à matéria de sistemas, talvez nem
todos sejam de sistemas, mas são correlatos a sistemas. O concreto armado, que é esse nosso primeiro estudo, além de ser amplamente utilizado e os motivos amplamente utilizados, ele tem algumas deficiências, né? O concreto armado ele tem uma excelente resistência ao esforço de compressão. E aí vamos lembrar os esforços que uma edificação sofre. Então, agora parei aqui da questão legal, dessas questões, estou dando foco à tecnologia estrutural chamada concreto armado, e agora vou dar luz, vou fazer um parêntese para lembrar vocês lá do ensino médio da física mecânica. Quais são os esforços que solicitam um corpo rígido? Quais são esses esforços? Vamos lá, aqui eu tenho espaço. Nós temos os esforços normais. Quem são os esforços normais? O esforço de tração e o esforço de compressão. Aqui ele gera uma tensão e aqui também gera uma tensão, tá? Lembrando que tensão é força sobre área, mas depois a gente entra nisso. Esforço de tração é o esforço que sai do corpo, é o esforço da corda. Um puxa de um lado, o outro puxa de outro. E aí o que isso acontece? Está tracionando. O esforço de tração é aquele que, na deformação oriunda da tração, o elemento ganha tamanho, ganha comprimento e perde espessura. Coeficiente de Poisson, relação entre o ganho de tamanho e a perda de espessura. Dentro dos esforços normais, nós temos o esforço de compressão. O esforço de compressão é aquele que tende a esmagar o elemento. É o esforço preponderante, por exemplo, dos pilares. Os andares superiores tendem a esmagar os pilares dos andares inferiores, que vão recebendo essa carga, suportando essa carga e transferindo até chegar no seu receptáculo final, que é a fundação. Muito bem. Então, tração e compressão. Além disso, nós temos o esforço de flexão, esforço importantíssimo, que gera também uma tensão de flexão. A flexão, a gente calcula muito na engenharia, né, no cálculo estrutural, a gente fala muito de momento fletor. Ou seja, momento é a tendência de giro, né? Se vocês lembrarem lá que é momento na física, momento é força vezes distância. Momento é o que explica o porquê que, se você quiser trocar um pneu de um carro e pegar uma chavezinha com um cabinho de 15 centímetros, o porquê que você vai sofrer para desparafusar, enquanto um mecânico, por exemplo, um borracheiro, que troca pneu de caminhão, ele tem um cabo da chave dele de desparafusar de 1,5 metro. Por quê? Se momento é força vezes distância, se momento é força vezes distância, e o momento nesse caso, é a força de atarrachamento do parafuso, quanto maior for a distância, menos força você vai ter que fazer, que são diretamente proporcionais. E isso se aplica aos elementos estruturais aonde? Em todos eles que são planos, porque nós estamos falando de tentativa de giro. Então, você tem uma viga, por exemplo, ela está na horizontal, você tem uma laje que está na horizontal, quando você põe peso nela, ela tende a fazer isso, a selar, deformar. O que acontece se ela romper? Girou. Então, é uma tentativa de giro, por isso que é um momento fletor. Então, esse é um esforço aqui, ó. Esse é o esforço que, na maioria das vezes, a atenção do calculista é a maior. Se a atenção do calculista é maior, é onde eu vou chamar mais a atenção de vocês. Porque é ali que pode morar quem? A inviabilidade da sua materialização de materiais. Materialização, é claro que é de materiais, né? Foi um pleonasmo aqui, desculpa. É ali que mora a inviabilidade da materialização. Ponto. Mas, além da flexão, nós temos outros esforços. Nós temos semelhante à flexão, mas perpendicular ao corpo, ó.
longitudinal ao corpo, no sentido do corpo. Por exemplo, vamos pegar uma estrada, para vocês lembrarem o que é longitudinal e o que é transversal. Temos uma estrada. Quando você está indo na estrada, você está no sentido longitudinal à estrada. Quando você está atravessando como pedestre a estrada, você está cortando a estrada. Então, você está no sentido perpendicular à estrada. E aí, a flexão está no sentido longitudinal do elemento. Porém, entretanto, todavia, a torção está no sentido perpendicular, que também gera uma tensão, que é a tensão de torção. Torções são menos preocupantes nas estruturas de concreto, mas ainda assim são. Isso aqui é um exemplo clássico de inviabilização da materialização por torção. Você faz, acompanhe comigo aqui, você faz um projeto qualquer, e aí eu vou fazer um corte só na frente. E aqui na frente, então, você tem uma parede, e aí você quer que do meio, essa parede, sei lá, vou chutar, essa parede tem um pé direito alto, tem um pé direito de 6 metros, e aí você quer que aqui, e a laje do lado de dentro está passando aqui, ó. Né? Esse aqui é um pé direito duplo, por exemplo. Aqui está o chão. Esse aqui é um pé direito duplo de 6 metros. Aí aqui na parte de fora, você quer uma marquise, por exemplo. Isso aqui é uma marquise que esteja em uma altura diferente dos 6 metros. Isso aqui é uma marquise que esteja aqui, né? Porque você pensou e corretamente, o que adianta eu colocar uma marquise a 6 metros de altura? Ela só vai me proteger do sol. E ainda assim, quando o ângulo do sol tiver um determinado ângulo, né, próximo ao meio-dia, entre 10 e 14 horas. Aliás, né, dependendo do sentido que o sol está, claro, retiro o que eu disse. Mas com relação à chuva, é aquele negócio, né? Se você colocar o guarda-chuva lá em cima, você toma chuva se ela estiver minimamente lateral, né? Se eu colocar a marquise muito em cima, a água vai passar, se a chuva não estiver plenamente vertical, ela estiver inclinada, ela vai te molhar. Então, corretamente, você veio aqui e pensou numa marquise com 2,80. E aí você tem uma porta aqui, padrão. Não, você não quer uma porta padrão. Vou melhorar. Você quer a entrada da casa, você quer aquelas portas pivotantes, né? Com uma altura maior e etc. E esse aqui é uma porta de 2,5. Isso aqui é uma porta de 2,5. Com uma bandeirola de 30 centímetros. Ou seja, você tem 2,80. O final da porta, bandeirola é aquela parte fixa da porta, tá? Em que é feito no mesmo elemento, ou ACM, ou metalon, ou madeira, e que é fixa, que não abre, aquilo chama bandeirola. Então você quer 2,5, uma bandeirola de 30, aqui você tem os 2,80. Deixa eu falar um negócio para vocês. Aí vocês querem uma marquise de 3 metros. Pronto, inviabilizou o projeto. Por quê? A tendência dessa marquise é tão grande em rotacionar e cair, que a viga que eu vou ter aqui, se for de concreto armado, a materialização, provavelmente ela não resista a essa rotação e você vai ter problema de vencer a resistência dela por torção. Quando é que as marquises podem ser maiores? Quando ela tem continuidade. Se essa marquise estivesse na altura da laje, aí o que a gente faria? A gente passa um vergalhão aqui, nós vamos falar isso nas aulas de laje propriamente dita, nas próximas, e aí você trava esse elemento num elemento maior, aí você consegue suportar, tá? A ideia é mais ou menos essa. E para finalizar, nós temos mais um esforço chamado de cisalhamento. Cisalhamento, também conhecido como esforço cortante, que é o esforço que a tesoura faz no papel, por exemplo. Pega a tesoura, na hora que você corta o papel, você está cisalhando. E o cisalhamento existe sempre na ligação de elementos horizontais ou oblíquos
né, inclinados, com elementos verticais. Ali mora o cisalhamento. Ou então elementos horizontais com horizontais, no caso de uma viga descarregando na outra. Você pode ter aqui, por exemplo, olhando em planta, você tem uma viga passando aqui, outra viga assentando nela, né? Fazer um corte para cá, não interessa. Nessa zona aqui nós temos cisalhamento. Então também é outro ponto a se atender. O dimensionamento estrutural passa pela verificação disso aqui, ó. Quando você fala materializei, ou quando você fala, na verdade, a materialização, você não precisa aprofundar tanto nisso, mas quando você fala, como calculista, a estrutura está calculada, significa que no estado limite último, ELU, que é um termo muito usado aqui no cálculo, mas, enfim, vocês não precisam decorar isso, você verificou a estrutura frente às ações normais, frente à flexão, frente à torção e frente ao cisalhamento. Compreendido? Certo? E aí, então? E o concreto? Como é que o concreto se comporta mediante a esses esforços? A gente tem que entender que nós temos o concreto, que nós temos os vergalhões, que nada mais é do que o aço, né? E nós temos o casamento dos dois, esse mais esse, é igual a quem? Ao concreto armado. Por que isso se deu? Vamos lá, vários motivos são. O concreto, ele tem excelente comportamento à compressão. Ele é ótimo à compressão, mas ele é péssimo à tração. A flexão, quando você flete um elemento, a flexão gera um binário, em que se você fizer isso com as suas mãos, você vai ver que vai enrugar a parte de cima e esticar a pele na parte de baixo. Se está enrugando é porque está comprimindo. Se está esticando é porque está tracionando. Então a flexão gera uma tração e uma compressão. E aí, como o concreto é ruim na tração, nós temos problema de novo na flexão. Como a torção gera flexão, nós temos problema na flexão, na torção. E o concreto tem até uma boa resistência ao cisalhamento, mas as cargas que nós colocamos são tão grandes que, na maioria das vezes, vencem a resistência do concreto ao cisalhamento. Por isso que a gente faz esse casamento de concreto com o aço. Espera aí que está variando a câmera, porque eu vou andando e ela vai procurando um foco, tá? Se ela não melhorar... Aí, voltou. Então, o concreto, ele tem comportamento frágil. O que é isso? Ele não aparece deformação antes da ruptura. Gente, a NBR 6118, eu vou falar muito nela, na próxima aula eu escrevo sobre ela. A NBR 6118, ela reza o seguinte: nenhum elemento estrutural poderá ser feito em concreto simples, igual era feito antigamente. Todos eles têm que ser em concreto armado. Por quê? Porque o concreto simples, ele não te avisa antes dele cair. Ele simplesmente cai. O concreto, se ele tiver armadura mínima, taxa mínima, ninguém pode colocar menos do que uma determinada taxa de armadura, de vergalhões dentro de um elemento de concreto, e isso está lá na NBR 6118, ele pode até vir a cair. Só que o que acontece? Ele avisa antes de cair. Começa a aparecer trincas, entendeu? Você começa a ver trincas, você começa a ver ele deformar, aí você sabe que ele vai a colapso. Então, o cálculo estrutural visa sempre a segurança. Mesmo que ele venha a colapso, a segurança significa dizer que ele tem que deformar antes de cair. O tal do deformar antes de romper tem um nomezinho na física, que chama comportamento dútil. Então, o concreto sozinho tem comportamento frágil, não avisa antes de cair. É o prato de vidro. O prato de vidro você não vê ele deformar, ele quebra e pronto. É o tijolo cerâmico, você não vê ele deformar, ele quebra e pronto. O concreto é assim também. O concreto armado, não. Você vai ver ele deformar primeiro para depois ele romper. Então, vai uma premissa, todas as estruturas têm que ter comportamento dútil e nunca frágil. Por isso que o concreto tem que ser sempre armado. E por que não poderia ser outro material e o material escolhido
anos, né? Há mais de um século, é o vergalhão de aço. Existe ali existe um princípio físico ali, que é o mais fundamental entre vários outros, que é o coeficiente de dilatação térmica. Vocês já devem se lembrar lá do colégio, ou da prática da vivência de vocês mesmos, que tudo que está na Terra se move. Quando eu falo se move, é se deforma. Não interessa que você não veja, um átomo se deforma, o corpo humano se deforma. O seu osso encolhe quando você está sobre ele. A sua cartilagem encolhe. Tudo é feito para isso. Muito bem. Isso posto, nessas variações de temperatura, por exemplo, você sabe que com o calor, o elemento dilata, com o frio, o elemento contrai. Ganha volume, perde volume. Ganha volume, perde volume. E aí nós temos o ciclo noite e dia, né? Então nós temos calor durante o dia e à noite menos calor, ou então frio, né? A ausência. O frio, na verdade, é a ausência de calor, né? Falando em termos de energia, né? É a ausência de calor. Então, o que acontece com esse elemento? Ele vai movimentar. Na movimentação, pensa comigo aqui. Você tem um pilar de concreto armado aqui. Um pilar aqui, e dentro dele você tem os vergalhões que estão aqui dentro. Pensa comigo. Imagina que esse pilar, não precisa ficar na câmera não, é só vocês verem aqui. Imagina que esse pilar encolheu. Lógico que eu estou exagerando, né, gente? Porque nós vamos falar também de deformação. A deformação no máximo é 3,5 permilagem, 0,35%. Mas suponhamos que esse pilar encolheu 1 centímetro devido a uma variação de temperatura muito grande da noite para o dia. Imagina se o aço encolhesse meio centímetro. O que ia acontecer? O aço ia ficar para fora, né? Ia romper o concreto e ia aparecer. É claro que tem um cobrimento e tal. Estou dando um exemplo como se os dois se encerrassem juntos ali. Ele ia mover e ia aparecer. Isso não pode acontecer. Internamente, ele ia soltar aos mecanismos de aderência, né? Existem mecanismos de aderência, né? O concreto se adere perfeitamente ao aço. Então, a principal explicação pela qual o aço é um material que vem a transformar o concreto frágil para dúctil é que eles têm dilatação térmica aproximadamente 10 a menos 5 graus por metro. O aço é 1,05, o concreto é 1. Ou seja, são muito semelhantes. Eles dilatam juntos. Fechou? Muito bem. Essa é a primeira parte da nossa aula. A segunda parte da nossa aula, agora, nós vamos falar sobre carregamentos. É isso mesmo? Deixa eu só conferir aqui com as semanas de vocês. O que vocês têm na semana de vocês aqui? O conteúdo da semana 1 e da semana 2. Só um minuto. Semana 2. Prescrições, determinações de esforços solicitantes. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Lajes maciças. Lajes, eu já vou falando, né? Eu vou falando com vocês para ganhar tempo. Lajes são elementos de casca, chamados elementos de casca, dispostos, na sua grande maioria, na horizontal, e servem para diversas finalidades.
mas as duas principais são lajes de forro e lajes de piso. Lajes de forro não têm acesso regular a pessoas. Laje de piso tem acesso regular. Tudo bem. Então, todos vocês, assim, eu acho que sabem o que é uma laje, né? Não tem muito aí o que eu falar a respeito disso. E aí, a gente precisa, então, entender se a laje é de forro ou de piso. É a primeira pergunta que você faz, tá? Forro é aquela que encerrou a estrutura, pode ter peso sobre ela, né? Uma laje de forro pode ter uma caixa d'água sobre ela. Uma laje de forro pode ter um peso de um telhado pontaletado sobre ela. Depois vocês procuram aí tipos de telhado, hein, gente? De estrutura de telhado. Tesoura, pontalete, tá? Atenção a isso, é muito. Vocês precisam saber disso. Então, forro piso. Aí, nós temos vários, na verdade, tipos de tecnologia construtiva de lajes. Nós temos o objeto dessa aula de agora, que é a laje maciça. Nós temos a laje pré-fabricada. Nós temos a laje nervurada. Nós temos a laje lisa. Nós temos a laje pré-fabricada, nervurada, lisa. Nós temos a laje cogumelo, né? E se me faltou alguma aí, eu peço desculpa para vocês. E nós vamos falar laje maciça. Quem é a laje maciça? É aquela em que você pega o madeirite, faz a forma por baixo da laje inteira, vai escorando e põe os vergalhões e concreta por cima. Ou seja, ela inteira é preenchida por concreto. Então nós temos uma laje que ela é inteira preenchida por concreto. E aí nós temos assim, né? Nós temos as armaduras, que são os vergalhões representados, no sentido perpendicular ao quadro. Nós temos os vergalhões no outro sentido. E aqui, nesse caso, eu vou representar só o positivo, depois vocês vão entender o que é positivo e negativo. Isso tudo aqui, esse interno inteiro é preenchido com concreto. Por isso ela é maciça, não tem espaços vazios. Tem vergalhão e laje. E aí você faz a forma do lado de baixo, né? Ela é uma laje mais cara, por quê? Porque ela demanda, esse tipo de laje, ela demanda mais concreto, porque ela não tem elementos inertes, ela não tem enchimento inerte. Tudo nela é estrutural. E ela tem mais forma de madeira ou de madeirite, e ela tem mais escoras. Tudo é custo, tudo é gasto. Então, mais concreto, mais madeira e mais escoramento, seja metálico ou seja de eucalipto. Fechou? E se tem isso, tem mais carpintaria. Mais carpintaria implica dizer que maior a mão de obra. Então, ela encarece. Então, para você, lembra que eu falei lá no começo da aula, quem define a materialização, o projeto estrutural começa aí, projeto arquitetônico. Para você justificar, materializar uma laje maciça, você tem que ter uma boa justificativa.
Não é uma laje que você pode usar a revelia. Tá? Aonde estão as lajes maciças, principalmente? Aí eu não vou nem escrever no quadro, vocês depois escrevam aí. Marquises, tá? Marquises, onde não dá para você colocar as vigotas, que é o que nós vamos falar depois. Marquises, grandes vãos. O vão é grande, aí a pré-fabricada, que é a mais comum, não resiste, parte para maciça. Estacionamentos onde a carga seja móvel, seja dinâmica. Então, marquises, grandes vãos, carga dinâmica, ou seja, estacionamento, laje de ponte. É veículo que transita ali predominantemente, laje maciça. Quando a disposição construtiva melhore a estrutura com laje maciça, o que eu estou querendo dizer? Imagine uma construção onde nós temos, o exemplo mais simples, nós temos um sobrado, 2 pavimentos. E aí, nesse sobrado, não há simetria alguma entre o pavimento terra e o primeiro pavimento. Então, vou fazer um corte aqui. Gente, eu não sei que período que vocês estão, mas eu espero que vocês já saibam que eu estou falando sobre projeto, que é um corte, né? Quem pode me falar? Que período vocês estão? Juliana está no 5º período. Os demais também? Estão regulares no 5º período? Sim, 5º período. Então, beleza, vocês já fizeram um projeto. Vocês já fizeram um projeto arquitetônico. Então, vocês sabem de tudo que eu estou falando. Ótimo. Imagina o corte aqui, então. Tá aqui, aqui. Aí, aqui está a laje do pavimento inferior. Aí, as paredes do pavimento superior estão aqui, a outra está aqui, a outra está aqui, aqui tem um balanço, a outra está aqui no balanço, e aí tem uma aqui. Aí está aqui a laje fechando aqui. Nenhuma foi coincidente. Nenhuma foi coincidente. E aí, a gente vai ver na aula de laje, mas eu vou adiantar para vocês, deixa eu ficar fora da câmera, que importa é vocês verem lá. Eu vou adiantar na aula de vigas para vocês, porque é o seguinte, sobre e sob, uma parede tem que ter tem que ter viga, porque quem suporta esse peso? Então, o normal seria isso daqui, ó. Ó, eu coloco uma viga aqui, que serve para travar essa parede de baixo, que chama encunhamento, e ao mesmo tempo suportar a parede de cima. Aqui eu vou ter uma viga aqui, para travar a parede de cima e suportar, fala Luiz, e suportar a laje aqui. Aqui eu vou ter uma viga, aqui eu vou ter uma viga, outra aqui, ó, sobre e sob. Aqui eu vou ter uma viga, ó, uma viga aqui, uma viga aqui, uma aqui e uma aqui. E outra aqui, ó. Perceberam? Sob e sobre. Aí, qual que é o recurso aqui? Você não quer, arquitetonicamente, que esse monte... Olha a interferência visual que isso daqui causa. E algumas vigas vão ser altas, tá? Aí não vou entrar nisso agora, nessa seara, porque nós vamos estudar nessa matéria ainda o tamanho necessário da viga. Recurso, fazer o rebaixo de gesso, né? Aí você faz aqui um rebaixinho de gesso, por exemplo, e esconde essas vigas. Como já é comum fazer em banheiros, né, de prédios de múltiplos andares, porque no banheiro não tem jeito, né? Você tem que ter o ralinho para baixo ali, o copinho do ralo, você tem a saída do cano de esgoto, que tem que ter declividade. Ele vai atravessar a laje mesmo. Então, por isso que banheiro tem que ter um rebaixo de gesso. Essa é uma saída. Se você utiliza essa saída, por exemplo, você não precisa utilizar a laje maciça se os vãos, se não entrar naquela situação que eu falei. Lembra? Vãos grandes, carregamento móvel ou marquise. Aqui é uma residência, então é pessoas imóveis mesmo. Pessoas imóveis. Se põe o forro de gesso, a alternativa é a pré-fabricada.
Se não, suponhamos que você não quer... Eu já vi vários projetos arquitetônicos, vários. Gente, eu fiz projeto estrutural. Poucos lugares, estados no Brasil, eu não fiz projeto estrutural. Fiz... O Nordeste é o lugar que menos mandei projetos. Eu fui calculista parceiro de uma empresa chamada Arx, que é uma empresa que faz paredes de concreto, tá? É uma tecnologia nova, né? Então, são poucos calculistas que se aprofundaram, se especializaram nesse tipo de cálculo. Então, eu acabei, na época áurea do escritório, calculando para o Brasil inteiro. A vantagem do projeto é que o trabalho é remoto. Você vai pegar o arquitetônico pronto, vai pegar a sondagem pronta, você faz tudo do escritório. Vou fazer tudo do escritório, tá? E aí, vi vários projetos em que o escritório de arquitetura não queria rebaque forro de gesso e não queria essa interferência de vigas. Não queria isso daqui. E aí, o que fazer, então? Gente, aí é laje maciça. Porque na laje maciça, você pode pôr a parede em cima dela. A laje maciça suporta a parede. Então, você lança uma laje maciça e põe a parede em cima dela. Sacaram? Então, aí você vai pensar, ela é mais cara. Só que, às vezes, o que você vai economizar de viga paga a diferença de preço da laje maciça. Então, eu posso dizer para vocês, você quer fazer, por exemplo, um conceito aberto na parte de baixo, e em cima, cheio dos cômodos, né? Você tem que ter banheiro, tem que ter tudo isso. Às vezes, a laje maciça é a solução. Você bater uma laje maciça, fazer uma laje maciça bem rígida, bem espessa, para você ter as paredes lá em cima. Beleza? Muito bem. E as demais lajes? A pré-fabricada, né? Pré-fabricada. Isso está na videoaula, então acho que não vou ficar batendo muito em cima disso, não. Pré-fabricada é aquela de vigotas, né, gente? Ó, é aquela de vigotas em que você, entre uma vigota e outra, você põe EPS, né, o isopor, que é o preenchimento, então lajota, que é muito menos viável hoje em dia do que o EPS, só quando é ambiente externo, por causa do reboco com bianco, que é melhor para afixar o reboco em áreas que toma chuva demais, aí eu aconselho, em vez de colocar EPS, colocar lajota. Ela é a rainha das lajes, né? A mais utilizada, assim, disparado. Mas ela tem alguns limites, né? Ela tem os limites, por exemplo, dos seus vãos, né? Ela não se comporta bem, se for uma laje de piso, ela não se comporta bem em vãos maiores, assim, do que 4,5 metros. Ela começa a ter determinados problemas. E aí eu diria que o máximo dela é uns 6 metros. Mais do que 6 metros de vão de vigota, essa vigota vai aparecer fissura, vai ter problema no seu piso, ela vai vibrar demais. Então ela começa a apresentar alguns problemas assim mais sérios, em que é melhor você repensar na laje maciça. E quando eu estou falando de 6 metros, gente, vamos olhar em planta. Eu estou falando sempre do menor vão, né? Porque a laje maciça, você põe o trilho correndo, esse aqui, imagino que esse aqui é o trilho, ó. Você põe o trilho ou a vigota correndo, sempre para o menor lado. Então, aqui não me interessa, esse aqui tem 15 metros. Os 6 que eu estou falando do limite é aqui, tá? Várias literaturas vão falando de limites diferentes, tá? Por exemplo, já fizemos aqui cálculos assim para iniciação científica, depois virou artigo, eu posso até depois disponibilizar isso para vocês, que acima de 3,80 metros, se não tiver enrijecedor, se não tiver nervura, e aí eu falo sobre isso, se não me engano, na aula regular de vocês aí, ela não passa na deformação, então tem certos limites, tá? Mas para vãos correntes, para construções convencionais, é ela. Laje nervurada é aquela laje que você vê normalmente em estacionamentos de supermercado. Que ela tem as nervurinhas num sentido e em outra. E no meio tem um vazio. Aquilo lá é a laje nervurada. Laje lisa
é aquela que é direta, assente direto em cima de pilares. Ela não tem viga. A laje assenta direto em cima do pilar. Ela sofre um esforço chamado punção, né, com esforço, que aí é um dos esforços predominantes ali, que tem que ter muita atenção. Punção é uma espécie de cisalhamento, está na gama do cisalhamento. E a laje cogumelo, que é uma espécie de laje lisa, mas que tem um capitel, que é um reforço na cabeça do pilar para suportar a laje por causa do esforço de cisalhamento aqui, ou de punção, né? Tender a rasgar a laje ali. Então, hoje, laje maciça. Seja como for, seja qual for a laje, e aí depois nós vamos aprender a dimensionar elas, seja como for, ou seja qual for, você tem que calcular o carregamento que vai nessas lajes. A carga que vai nessas lajes. E aí a carga, moçada, nada mais é do que uma somatória de dois tipos de carregamento. Nós temos os carregamentos permanentes e nós temos os carregamentos acidentais ou variáveis. Variável ou variáveis, tá? Carregamentos permanentes. É só você pensar. Esse carregamento é ad eterno? Se sim, permanente. O que nós podemos falar deles? O peso próprio da laje. Gente, se a laje está lá, ela pesa, está na face da Terra, né? Tem uma aceleração gravitacional puxando para baixo. É chamada força de corpo, né? Carregamento permanente, o que mais? A argamassa de reboco na parte de baixo, seja de gesso, seja de reboco convencional, cal, cimento e areia. A argamassa colante do piso, o porcelanato que vai em cima. Se tiver uma parede em cima da laje, né, sem viga por baixo, a parede que está ali, isso tudo é carregamento, tá? Então, esses estão no rol dos carregamentos permanentes. Quem são os carregamentos acidentais ou variáveis? O próprio nome já diz, varia. São as pessoas, os móveis, seus carros, tudo aquilo que varia. Pode ser a força do vento, pode ser a força de um tufão, pode ser a dilatação térmica. Isso tudo é uma ação variável ou acidental. Não confunda acidental com acidente, tá? Furacão, tempestade, etc. Rajadas de vento acima de 120 km por hora. Não confundam as coisas. Acidental é porque é variável, tá? E aí? Uma vez que a gente sabe que a gente tem esses dois carregamentos, a gente tem que saber como calculá-los, tá? Como calcular eles. E aí, isso vai ficar, tá no vídeo, e vai ficar para a próxima aula, quando eu for falar de cálculo de lajes propriamente ditas, que é o conteúdo da próxima quinzena que nós vamos trabalhar. Então, ó, o que eu aconselho vocês já, além de assistir a aula? Dá uma olhadinha na NBR 6120, tá? Que é a NBR que tem as cargas para cálculo de estrutura. Moçada, essa aula eu quis realmente fazer ela mais teórica, tá? Para poder conversar mais com vocês, expandir a ideia aqui, não ficar só limitado à aula, porque fui eu que fiz as aulas que gravei as aulas de sistema estrutural, nessa sala aqui mesmo, vocês vão reconhecer o ambiente. E aí eu bati muito firme na parte de cálculo, vocês vão ver que eu falei muito a parte. Então eu quis expandir essa aula mesmo. Então, o que é o compromisso de vocês comigo? Vocês vão ler o material que eu pedi para ler, né? Está lá nas orientações, fui eu que montei essa matéria. Vocês vão lá nas orientações,
vão ler também, vão ver as aulas que estão lá gravadas, beleza? Vão ver as aulas que estão lá gravadas. A primeira e segunda semana eu acho que eu gravei, algumas outras eu peguei do professor Libani, depois eu vou apresentar a vocês, vou dizer quem é o professor Libani, tamanho desse, qual gigante ele é. E essa aula eu expandi. Nas próximas, aí eu vou tentar ser mais específico. Por quê? Porque vocês vão assistir essa aula, e aí na próxima aula vocês vão trazer só as dúvidas, porque aí vocês vão ter dúvidas. Porque vejam, a aula de hoje, só eu falei. Vocês me responderam pontualmente uma vez, na hora que eu perguntei se vocês estavam me ouvindo, outra vez me pergunto a resposta qual período estava, e vocês já tinham feito projeto arquitetônico, e agora tem um comentário que passou rápido na tela, eu vou ler ele já já. E senão fica um monólogo, gente, aí fica parecendo aula gravada. Aí é mais fácil colocar a aula gravada, sentar aqui e passar um vídeo para vocês. Então, eu poderia entrar nisso agora, não vou entrar, porque eu quero que vocês comecem a ver os exercícios e gerar dúvida a respeito disso. Eu vou tentar sempre estar atrás do conteúdo, deixar o conteúdo abrir no AVA primeiro, para depois eu vir aqui falando, tá certo? Que aí vocês vêm com as dúvidas já. Não, professor, não dei conta, li no livro, não dei conta, eu já bato pesado em cima desse conteúdo. Fechou? Deixa eu ler uma escrita aqui no chat, e aí eu já libero vocês. A Juliana fala assim, fica ótimo assim, acho melhor de aprender e fixar. Ótimo, Ju. Então, que beleza que você gostou. E aí, a própria Juliana e a Mona Lisa disseram que combinado. É isso aí. Então, nós despeço de vocês nesse momento. Nós vamos nos encontrar. Nossos encontros são quinzenais. Essa foi a primeira de 4 aulas. Daqui a 15 dias, eu aguardo vocês no link que vai estar lá no AVA de vocês, lá, tá? Igual vocês encontraram esse, vai encontrar os outros. Eu ainda não marquei, não vai aparecer para vocês no AVA aí, mas, gente, compromisso. Daqui a 15 dias nós temos aula. Valeu? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todos. É isso aí.